Ele é um Mini 3 Pro com alguns upgrades e ele entrega a mesma coisa que o Air 3, só que sem a câmera tele. E o Mini hoje é o único drone no catálogo da DJI que traz essa funcionalidade, né, de girar o gimbal para você captar vídeos em vertical. Só a bateria do Air 3 tem quase o peso do Mini 4 Pro. E muito bem, senhoras e senhores, olha só quem está de volta. Depois do ataque das aves australianas selvagens, aqueles passarinhos do que derrubaram o drone, meu Mini 4 Pro está de volta. Ele foi para assistência técnica e voltou, olha só, perfeitinho para a gente voar. E também para eu fazer esse vídeo aqui contando as principais novidades. Hoje a gente vai comparar com o Mini 3 Pro e também com o Air 3. O que é, produção? Ah, a anarquia tá liberada, então peraí. Olha aí que beleza poder voar esse mini drone de novo para mostrar para vocês aqui no Loop Infinito com todos os detalhes, né? Porque a primeira vez eu fui sabotado pelo passarinho do capeta lá na Austrália. Mas agora ele está aqui na bancada, vou pousar ele aqui agora. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre outros detalhes que eu não comentei e comparar com os outros drones, porque o Mini 4 Pro, ele matou o Air 3. Pois é, galera, pra quem não assistiu o outro vídeo que a gente fez aqui no canal do Mini 4 Pro, eu perdi ele na Austrália, no primeiro voo de teste que eu fiz, tentando seguir ao máximo ali todas as regulamentações, os procedimentos de segurança. Ele foi atacado por um magpie, que é um passarinho, é a pega-rabuda, é o nome da ave, que é basicamente um demônio alado que aterroriza a vida dos transeuntes australianos, como eu tive a infelicidade de descobrir na prática. Infelizmente, esse conhecimento ele teria sido útil antes, né, do meu teste de decolagem. Porque se eu soubesse disso antes, eu nem tinha levado o drone para a Austrália. Pelo amor de Deus, ô lugar complicado, viu? Mas eu consegui recuperar. Resumindo a história, ele foi atacado pelo passarinho do e aí ele caiu num prédio abandonado na frente do hotel onde eu estava. E eu demorei alguns dias para recuperar ele, só que ele estava com alguns probleminhas, mas a gente mandou ele para assistência técnica e ele voltou 0 bala aqui para eu continuar a falar sobre esse drone que está sendo lançado agora no Brasil. Aliás, quero agradecer a todos que comentaram lá no outro vídeo, dando instruções para isso, né? Então, se você voa drones e você avistar um pássaro mal intencionado querendo te atacar, a dica é, sobe o drone, não faz o que eu fiz. O que eu fiz foi, primeiro eu entrei em pânico, né? Não se deve fazer isso. Eu desci ele imediatamente para voltar e aí o bicho derrubou. Então a dica é, e eu agradeço aí todos os especialistas que comentaram sobre isso. Nesse caso, o correto é você subir com o drone. Então você precisa ficar acima dos pássaros, porque aí você está impondo uma dominância. Você é o passarinho alfa, o drone alfa aqui no caso. Se você descer, você está sendo submisso e está se colocando no ponto ideal para receber o ataque, né? Até porque os pássaros não atacam para cima, né? Eles atacam para baixo ou na frente, como vocês viram aí nessas imagens aterrorizantes da Austrália, né? Então fica a dica, você vê uns passarinhos que quer derrubar teu drone, vai para cima. Depois eu não sei o que você faz, né? Você tenta ir para um local mais seguro, que esse é o segundo momento. Mas o primeiro momento é não entrar em pânico e subir o drone, mas tomando cuidado, é claro, né? Se tiver algum helicóptero passando por perto, fica de olho no ambiente. Sempre ficando de olho no drone, mantendo o campo de visão para evitar acidentes. Então é isso, voem com segurança. Esse é um resumo aí da história. Então depois que ele voltou para cá, trouxe ele quebradinho, coitado. Ele ligava, mas não decolava porque deu um probleminha aqui no sensor do GPS. Eu mandei ele para assistência e depois de algumas semanas ele voltou zerado. E essa é uma das vantagens de você comprar ele aqui no Brasil, é você ter aí a assistência técnica. Se você compra ele em uma loja oficial como a loja DJI, né, a loja DJI, você tem a garantia e a assistência técnica caso
caso aconteça algum problema. E aproveitando também, ele está sendo lançado aqui no Brasil nesta semana. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tem sempre aquela oferta especial de lançamento com um preço melhor do que o preço de lançamento dele. E para você saber tudo sobre isso, ficar de olho nas novidades, receber em primeira mão, tem o link aqui na descrição. É só entrar no grupo que assim que for lançado, eles te informam com todos os detalhes. Então clica lá no link na descrição para ajudar aí o nosso trabalho também. E agora bora falar um pouquinho do Mini 4 Pro. Se eu tivesse que resumir, tá? Valorizando o tempo de vocês, ele é o Mini 3 Pro com alguns upgrades e ele entrega a mesma coisa que o Air 3, só que sem a câmera tele. Pois é, isso é muito louco. Então a gente tem aqui uma outra categoria de drone que já teve vídeo aqui no canal, que é o Air 3, que é muito mais robusto, olha só. Lado a lado não, né? Embaixo e em cima aqui, que fica mais fácil de mostrar a dimensão, o tamanho desses dois drones. Mas na prática, na hora de tirar fotos, gravar vídeos, o que mais muda nesses dois carinhas é que o Air 3 ele tem uma câmera tele, né? Ele tem uma segunda câmera aqui, ó, com um zoom de 3 vezes, porque a câmera principal dos dois é praticamente a mesma, os sensores são muito parecidos, algumas coisinhas mudam, que eu vou comentar daqui a pouco, mas antes eu quero começar comparando o Mini 4 Pro com o Mini 3 Pro, que era o meu drone favorito. E olha só, há 6 anos eu fiz um vídeo aqui nesse canal com o DJI Spark. E o título daquele vídeo era o mesmo título desse vídeo aqui. DJI Spark, o melhor mini drone? Porque o Spark naquela época ele já trazia esse conceito de você ter uma câmera legal, um drone super compacto. E eu acho que esse é o diferencial, sabe? O melhor mini drone ou o melhor drone é aquele que está com você na hora que você precisa usar. E a ideia da série Mini é justamente essa, né? É deixar um negócio super compacto. Aliás, hoje, né, esse design é muito o design que veio da linha Mavic, né, da antiga linha Mavic, que hoje está só no Mavic 3. É super compacto porque ele fica aqui todo dobradinho e você pode levar ele nas suas viagens, nos seus passeios, sem ocupar muito espaço, sem precisar de uma bolsa, né, de equipamentos. Quando eu viajo, eu não levo essa maletinha aqui, eu deixo ela aqui só no estúdio pra gente organizar. Aliás, super legal isso aqui pro Mini 3, Mini 3 Pro e também pro Mini 4 Pro, vou deixar o link aí na descrição. É baratinho esse case aqui, protege ele bem pra você armazenar se você não tiver uma bolsa aí de transporte. Em termos de design, quando a gente compara o Mini 3 Pro, que é esse daqui, com o Mini 4 Pro, nós temos essencialmente duas diferenças. A primeira delas está nos sensores. Então a gente vê que os sensores aqui do Mini 3, eles pegam para frente e para trás do drone, né? Além de os sensores de baixo aqui também. Mas eles não pegam nas laterais. Já o Mini 4 Pro, ele tem esses sensores diferentes, que são... É tipo aquela cabecinha de sapo, né? Do Mavic 3, que aí também pegam nas laterais aqui do drone, para você ter aí sensores omnidirecionais para detecção de obstáculos. Essa é uma das diferenças, então muda essa estrutura, né, da tampa superior aqui, né, de um drone para o outro. E a outra mudança é nas perninhas aqui da frente dele, que tem essa altura aqui, essa elevação, que na verdade isso veio primeiro no Mini 3. O Mini 3 veio depois do Mini 3 Pro e já tinha isso, né? Então o Mini 3 Pro ele não tem esse apoio, né? O apoio dele é direto aqui no corpo, na barriga aqui do drone, enquanto o Mini 4 Pro ele é tem um pouquinho mais de sustentação aqui na frente, o que facilita se você vai pousar em algum tipo de terreno que é meio irregular, sabe? Ou você pousou num gramado, isso daqui é legal que ele fica um pouquinho mais alto, né? Mas também existem acessórios aí que você pode colocar para ele ficar até mais alto ainda, dependendo do seu uso. Se você voa, por exemplo, no mar, tem uns acessórios bem legais, são umas boias também que você coloca para o caso de, né, algum acidente acontecer, ele fica boiando lá também. Vou deixar o link na descrição dessas sugestões aí que eu tô comentando aqui, que eu já usei. Só quem perdeu uma câmera no mar sabe que tem que usar uma boia de acessório, né? Eu já perdi uma GoPro faz muito tempo, então tô sabendo. E uma outra diferença é que no Mini 4 Pro nós temos aqui, ó, esse LED auxiliar aqui na parte de baixo, que ajuda quando você está voando em ambientes menos iluminados e também funciona como uma luz auxiliar para fazer o pouso com mais segurança. Então, em termos de design externo, né, da geração anterior para essa geração, é só isso que muda mesmo. Posição aqui, ó, dos cartões, né, do cartão micro SD e da porta USB tipo C para recarregar, a bateria também está no mesmo lugar. A bateria, ela é a mesma, né, nos dois drones, o encaixe também não mudou nada. A hélice, né, que a gente usa, que a gente substitui
e caso aconteça alguma coisa, também é a mesma. Então é um upgrade só nesse quesito dos sensores e também dos pezinhos que já estava aí no Mini 3 Pro. Isso quando a gente fala no design, mas existem outras diferenças. A autonomia da bateria, ela ficou um pouquinho pior no Mini 4 Pro, mas não chega a ser significativo, né? A autonomia máxima que a gente tinha aqui no Mini 3 Pro é de até 34 minutos. E o Mini 4 Pro também. Só que isso é com aquela bateria que vem com ele, que é a bateria mais leve para ele pesar em menos de 250 gramas, que tem uma capacidade de 19 watts-hora. Tem aquela outra bateria, que é a bateria mais parruda. Essa bateria aqui traz uma autonomia de 28 watts-hora, então ela é bem mais pesadinha, inclusive, né? Aí o drone já não... ele pesa mais de 250 gramas. Mas com essa bateria aqui, que é a mais legal, você tem 47 minutos de autonomia de voo no Mini 3 Pro, mas no Mini 4 Pro caiu para 45 minutos. Então a autonomia é a mesma com a bateria normal, mas com essa mais parruda a gente perde 2 minutos, o que não chega a ser tão significativo, né? Como eu comentei. Porque assim, também isso é autonomia máxima de voo. Na minha experiência com esses dois drones, com essa bateria mais parruda, você tem aí uma meia hora de voo tranquilo, antes de você ter que se preocupar em pousar. Claro que isso varia de acordo com a distância que você está voando, né? Para onde você está levando, que tem que considerar o tempo de retorno também. Mas geralmente eu pego a autonomia que eles colocam lá no site, tiro 30% e costuma ser a minha experiência. Então é em torno de meia hora que você consegue voar tranquilamente com essa bateria aqui. Se você usar outra, uns 20 minutos tranquilamente também. Então não é uma variação super significativa, mas tem essa mudança. Velocidade, resistência ao vento, é tudo igual. O ângulo máximo de inclinação durante o voo varia. Esse carinha aqui voava até 40 graus de inclinação. Agora o Mini 4 Pro até 35 graus de inclinação. Então reduziu um pouquinho. Uma outra diferença entre esses dois drones é que o 3 Pro não tinha armazenamento interno, o 4 Pro tem 2 GB de armazenamento interno. O que dá para gravar pouco mais de 1 minuto de vídeo em 4K. Mas assim, dá para tirar algumas fotos. Se der algum problema no cartão SD, se precisar fazer um registro, pelo menos tem aí esse armazenamento a mais. A câmera é exatamente a mesma nos dois, um sensor aí de 48 megapixels f1.7, que também traz aí os modos 16:9 ou 9:16, né, para você gravar conteúdo na vertical para você usar em redes sociais. Isso é a coisa mais legal desse drone para mim. E o Mini hoje é o único drone no catálogo da DJI que traz essa funcionalidade, né, de girar o gimbal para você captar vídeos em vertical, que curiosamente veio no primeiro Mavic. O primeiro Mavic tinha um módulo de câmera redondinho que girava e aí permitia que você fizesse isso. Então a mesma experiência de captação, exceto quando a gente fala de captações noturnas, porque a câmera do Mini 3 Pro tem um ISO que vai até 6.400 de sensibilidade, né? ISO, sensibilidade à luz no sensor. Já a câmera do Mini 4 Pro vai até o dobro disso, vai até 12.800 para captações noturnas, é um modo noturno aí novo que ele traz. Porém, é claro, quanto mais alto o ISO, mais ruídos a gente vai ter na captação, então nem sempre é o ideal. Uma outra diferença em termos de captação é que aqui nós temos vídeos em slow motion até 4K 100 quadros por segundo. O Mini 3 Pro captava até 4K 60 aqui, quando a gente fala de 4K vai até 100 quadros por segundo, mas não é um arquivo com 100 FPS, né? Já é um arquivo com o efeito de slow motion aplicado, mas também depois na edição você pode voltar ele para a velocidade normal, se você quiser. E como eu falei, no design a gente tem essa diferença no posicionamento dos sensores, e com esse ângulo diferenciado aqui, a gente tem sensores omnidirecionais, incluindo a detecção de obstáculos nas laterais. Eu acho que essa é uma das principais diferenças do Mini 4 Pro em relação ao Mini 3, e também o sistema de transmissão aqui é o O4. Aqui nós tínhamos o O3 no Mini 3 Pro, que alcançava até 12 km de distância, considerando, é claro, um ambiente aberto, né, sem interferência, e aqui no O4 vai até 20 km de distância. É muita coisa, mas o mais importante quando a gente fala desse sinal que tem um alcance maior, é entender que ele também é um sinal mais forte e você vai ter uma confiabilidade mais alta, mesmo em voos de curto alcance. Então, quando a gente fala de voos em, sei lá, região urbana, que tem muita interferência, a DJI lista lá que o alcance é de 1,5 km a até 4 km no Mini 4 Pro, enquanto no 3 eles colocavam até 3 km. Então, para mim, o mais importante é isso. Eu não quero mandar o drone para outra cidade. Eu quero que ele tenha um sinal mais forte em curto alcance, né? Então, isso é bacana. Então, essas são
as principais novidades do Mini 3 Pro para o Mini 4 Pro. E eu sei que para muita gente não vai fazer sentido o upgrade, né, do Mini 4 Pro, ou se você está pensando em comprar o Mini 3 Pro, ele ainda é uma excelente opção. Mais uma vez eu vou deixar os links aí na descrição, né, para quem tiver interesse ou estiver pensando, ou quiser conhecer mais também sobre esses drones, que eu tô falando do principal aqui, mas eu vou deixar a lista de especificações técnicas aí na descrição. Então tá aí, Mini 4 Pro em comparação com o Mini 3 Pro. Agora eu vou colocar o Mini 3 Pro de lado aqui e a gente vai falar um pouquinho do Mini 4 Pro em comparação com o Air 3. Olha a diferença de tamanho desses dois drones. E nós também temos uma diferença de peso. O Air 3, ele pesa 720 gramas, frente aí aos 249 gramas do Mini 4 Pro com a bateria mais leve. Então aqui a gente já tá falando de uma outra categoria de drone, né? Acho que só a bateria... Só a bateria do Air 3 tem quase o peso do Mini 4 Pro. Cadê a balança de precisão aqui? Eu chequei aqui e só a bateria do Air 3 pesa 260 gramas. Então só essa bateria é mais pesada do que o Mini 4 Pro com a bateria. Você vê a diferença do tamanho e o quão impressionante é a tecnologia embarcada aí nesse droninho, né? Mas a gente tem que levar em consideração uma outra coisa também. Se eu colocar a bateria mais pesada aqui, aí ele beira 300 gramas, né? Ele fica com 290 gramas aí de peso. Ainda é menos da metade do que o Air 3, que é isso que a gente vai comparar com a bateria mais parruda. E aliás, quando você coloca essa bateria mais parruda, o peso de decolagem dele passa a ser superior a 250 gramas, que é o que é considerado aqui no Brasil pela regulamentação. Então você ainda precisa fazer o registro do Mini 4 Pro. A linha Mini, ela foi lançada lá nos Estados Unidos abaixo de 249 gramas. Lá você não precisa fazer o registro, mas aqui o que é considerado é o peso máximo de decolagem. Se ele pode decolar com algum acessório que pesa mais, aí você vai ter que fazer o registro de qualquer jeito. Então a gente sofre, né, por aqui, mas fazer o quê? Mas pelo menos não tem passarinhos australianos assassinos. E cangurus também, que te socam na cara no meio da rua. As aranhas, você já viu as aranhas da Austrália? Bom, então peso e tamanho já ficou bem claro que existe uma diferença bem grande, né? Ainda falando sobre o design, aqui as hélices são parafusadas e aqui a gente tem aquele encaixe, né, de engate rápido, que você só encaixa ela aqui. Se você tem que trocar as do Mini, você precisa de uma chavinha Phillips para desparafusar aqui e parafusar as novas hélices. Fora isso, em termos de autonomia de bateria, né, mesmo com essa diferença no tamanho deles, no peso e tal, a autonomia de bateria, considerando no Mini 4 Pro, aquela bateria mais parruda, varia 1 minuto. Então são 46 minutos no Air 3 e 45 minutos no Mini 4 Pro, uma diferença quase insignificante, né? 1 minuto aí, muito próximo. Aí nós temos outros detalhes técnicos diferentes sobre o voo desses dois drones, né? Sobre como eles se comportam no ar. Velocidade máxima no modo Sport. O Air 3, 75 km por hora. O Mini 4 Pro, 57 km por hora. Ou seja, ele é mais lento. Se você realmente precisar de velocidade, vai fugir dos passarinhos. Ele é um pouquinho mais... Talvez, será que eu teria escapado com o Air 3? Acho que não. Quase 60 por hora já é bastante, né? E a resistência ao vento, né? Ele resiste a ventos de até 38 km por hora, enquanto o Air 3, óbvio, né? Com o corpo maior, com as hélices mais parrudas, os motores mais parrudos, ele aguenta um pouquinho mais, mas não é muita coisa a mais, não. É 43,2 km por hora, né? Então, uma variação aí de 5 km na intensidade do vento que ele aguenta. Os sensores do Air 3 também são um pouquinho melhores na detecção de obstáculos, né? Todos esses sensores, eles trabalham detectando obstáculos de meio metro a uma determinada distância. Então, na frente é igual, 18 metros de distância, ele já sabe que tem um obstáculo lá na frente. O traseiro é 18 também no Air 3, mas no Mini 4 Pro, 15 metros. Então, varia aí 3 metros, porque o sensor ele fica posicionado aqui do lado, enquanto o Air 3 fica aqui na traseira mesmo do drone, ele tem uma potência maior. Quando a gente fala de lateral, aí a diferença ela é bem maior, 30 metros aqui, então ele sabe se tem obstáculos a 30 metros de distância, né, usando os dois sensores aqui, enquanto no caso do Mini 4 Pro, ele vai usar só um dos sensores, né, ou a combinação ela é mais fraca, porque dá apenas 12 metros de distância. Mas 12 já não é o bastante, precisa de 30? Então, depende do que você está fazendo, né? Imagina que esse drone, ele pode estar voando
voando bem rápido. Então, quanto antes ele detectar que tem um obstáculo, melhor vai ser o tempo de resposta aí para evitar um impacto. O sensor que mede obstáculos para cima 15 metros no Mini 4 Pro, 18 metros no Air 3 e para baixo uma variação de 2 metros, 14 no Air 3 e 12 metros no Mini 4 Pro. Em termos de sinal, eles usam o mesmo sistema, né, o O4, então é até 20 km nos dois, com interferência de 1,5 a 4 km também, mas o Air 3 ele tem 6 antenas, enquanto o Mini 4 Pro trabalha com 4 antenas, então acho que o sinal do Air 3 vai ser um pouco melhor aí, mesmo em curto alcance. O Air 3 também tem 8 GB de memória interna, então tem mais memória do que o Mini 4 Pro, que tem só 2 GB, e a gente chega no ponto principal, no grande diferencial do Air 3, que é a câmera secundária. Então, o Air 3 ele traz aí uma segunda câmera com um zoom de 3 vezes, né? Um zoom óptico de 3 vezes, que muda a perspectiva na hora da captação. Isso eu mostrei bastante lá no vídeo dele que a gente fez aqui no canal. E aí, é claro, né? O Mini 4 Pro não tem essa segunda câmera. Então, tudo isso, esse corpo muito maior aqui que vocês estão vendo do Air 3, né? Essa diferença nesses dois drones, na prática, quando a gente fala de captação de fotos e vídeos, equivale a isso, a câmera adicional que a gente tem aqui com zoom de 3 vezes, porque todo o resto, como eu listei aqui, tem essas diferenças, mas para mim, na prática, quando eu faço os meus voos, essas diferenças não vão afetar a minha experiência. Só se o Air 3 tivesse um sistema de flares anti-passarinhos do aí beleza, mas não tem. Então é só o zoom tele, e se você não precisa dessa perspectiva a mais, o Mini 4 Pro ele vai entregar praticamente o mesmo resultado, porque os dois fazem vídeos aí com codec H264 ou H265, 150 megabits e faz 4K 60, então já é uma qualidade excelente nesses dois produtos. Por isso que eu tô falando que o Mini 4 Pro ele meio que deu uma matada, né, no Air 3. Que essas câmeras a mais, elas são a DJI entrando na estratégia de smartphones, né? Quando a câmera principal ela já evoluiu bastante, vamos acrescentando mais sensor ali. Então, o Air 3 ele tem aí essa câmera tele de 3 vezes, o Mavic 3 Pro que tá aqui do meu lado, olha a bitela, olha esse módulo de câmera aqui no gimbal. Tem a câmera principal lá que já é Micro Four Thirds, um sensor maravilhoso, né? A gente fez um vídeo do Mavic 3 aqui no canal e falou dela. Aí tem a segunda câmera com zoom de 7 vezes e esse modelo aqui traz a terceira câmera que é igual à do Air 3 com um zoom de 3 vezes. Então aqui a gente tem 3 perspectivas nesse módulo, nessa bitela aqui do Mavic 3 Pro, que depois eu vou fazer um vídeo desse cara aqui. Esse cara aqui é incrível, mas aí também ele é muito mais pesado, é outra categoria, ele é mais caro, e essa é outra coisa pra gente considerar. O Mini 4 Pro é mais barato do que o Air 3 em termos de câmera principal, filmagem com a câmera principal, vai entregar a mesma qualidade. E com relação ao controle e a experiência de uso, aqui a gente não tem nenhuma diferença, né? Eu acho que a principal diferença é que esse controle aqui é o mesmo que a gente viu com o Air 3, ele traz as anteninhas aqui para o sistema O4, né, para a gente ter um alcance maior. E assim, legal desse controle é essa tela integrada que tem um brilho bem forte. Quando você está usando num ambiente externo, é muito melhor em relação a um smartphone e te traz aí todos os controles rápidos, né? O aplicativo é o mesmo, o DJI Fly, e como eu comentei lá atrás quando eu falei da câmera, quando a gente vai aqui no modo vídeo, a gente tem esse novo modo aqui que é o modo noturno, que vai permitir que você aumente a sensibilidade do sensor, né? O ISO, podendo chegar aí a até 12.000, ó, vou colocar no modo manual aqui, e aí, ó, no modo manual, eu consigo ajustar o ISO aqui, e aí eu posso colocar ele até, ó, 12.800. Aí melhora muito a captação de luz, mas também fica com um pouquinho de ruído, mas pode fazer uma diferença legal, como vocês estão vendo aí, na hora de fazer os vídeos noturnos, né? Então, para vídeos captados aí sob baixa luz, uma grande vantagem do Mini 4 Pro em relação ao Mini 3 Pro. E a gente também tem os Waypoints, que também é uma novidade dos drones mais recentes, que você toca aqui do lado e aí você programa alguns pontos para você fazer uma trajetória e ele ir filmando sozinho. E é aí que os sensores são importantes, né? Porque se tiver algum obstáculo, ele está fazendo um voo autônomo ali,
você tem a detecção e o desvio automático, ou ele simplesmente para, né? Você configura aqui no aplicativo. O resto da experiência de aplicativo, a experiência de voo, ela é muito parecida mesmo, então eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui nesse vídeo, senão vou me repetir o que eu já falei no vídeo do Air 3, do Mini 3 Pro, do Mini 3, desde o Mavic Pro original. É uma experiência de controle muito responsiva, então mesmo quem nunca voou um drone consegue voar esses drones praticando um pouquinho e já fazer umas imagens bem legais mesmo. Olha os sensores, ó. Tem que pôr no modo esporte aqui, aí eu posso ir. Então é isso, para quem queria mais informações aí sobre o Mini 4 Pro, comparativo aí com o Mini 3 Pro e também o Air 3, né? As especificações, as diferenças desse drone, esse foi o meu vídeo aqui. Inclusive, ó, agora ele acendeu o LED dele ali, que o carpete aqui é escuro, aí ele acende o LED auxiliar para manter a posição. E olha que estabilidade! Mesmo no ambiente externo, sem GPS, usando apenas o que eles chamam de VPS, né, que é o Visual Positioning System, né, um sistema de câmera, né, ele está monitorando ali o chão e travando, fazendo um tracking no local. Sem esse LED ele não conseguiria, porque ficaria tudo escuro. Então é uma boa adição também para esse drone. Então é isso, galera. Se você quiser ver mais imagens feitas com o Mini 4 Pro, me segue lá no Instagram, que eu vou viajar agora e vou postar bastante conteúdo feito com ele lá. E se você se interessou, o link tá aí na descrição. Se quer saber quanto que vai custar, ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas quando ele for anunciado, as informações estão aí na descrição. É só entrar no grupo para você receber em primeira mão e também a oferta com desconto que eles fazem ali no grupo direto, sempre que rola o lançamento na loja oficial da DJI aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima. E voem com segurança, hein? Se você avistar um passarinho no vai pra cima. Depois você vê como pousar com segurança.